Alô, tudo certo? Aqui quem fala é o Colorado e tamo aqui de volta com o nosso pratinha que arregaça todo mundo e que faz as minas mijar guaraná pra ele. Pois estamos falando dele, o boto cor-de-rosa chinês. É ele mesmo, Lu Sheng. E depois dessa apresentação aí, você já vai deixando seu like, né? Se inscrevendo no canal pra ajudar nós. Mas é isso, vai ficando com o vídeo aí, assiste tudo, já já sai mais. Valeu, falou e é isso aí. Sigam meus bons! O capítulo começa com o Zao lutando com aquelas onças de escamas coloridas, e é fogo pra cá, fogo pra lá, e ele fala, desgramado, esse monstro de rank 4 maldito não morre. Então ele taca fogo no bicho e diz, ah, eu quase morri aqui, ufa, merda, minha força física e resistência foram esgotadas. Mas e daí? Eu finalmente consegui matar um monstro de rank 4 na minha primeira tentativa. Rank 4, não um rank 3, nem um rank 2, mas sim um rank 4. Eu nunca imaginei que eu seria capaz de conseguir um resultado tão marcante. Se eu estiver certo, os instrutores estão assistindo pelas câmeras agora mesmo. Eles devem estar chocados pelo meu talento e habilidade, né? Então o instrutor que foi buscar o Prota quando ele matou aquele macacão, chega do nada e fala, você é da província de Dongyi, né? Zhao Lié, certo? Então o Zhao começa já a se achar e fala, sim, sou eu mesmo. Então o instrutor fala, não precisa mais continuar, a seleção já acabou. Então os dados do Zhao são atualizados no tablet dele e ele diz, venha comigo. Aí o Zhao começa a ficar mó alegre e fala, a seleção já acabou? Instrutor, como eu fui? Fiquei em primeiro lugar, né? Eu sou a nova estrela da manhã? Então o cara olha confuso pra ele e fala, hã? Do que você tá falando, cara? A estrela da manhã já foi decidida 1 hora atrás. E o motivo da seleção ter durado tanto foi principalmente porque... Ah, esquece. É inútil te contar tudo. Julgando pela sua performance, você provavelmente tá fora do top 5. Anda logo, vamos embora. Então o Zhao começa a se tremer e fala... Hã? Eu não tô nem no top 5. Tem certeza? Eu sou o Zhao Lié, sabia? Então ele começa a gritar do nada. Meu nome é Zhao Lié, aquele que conseguiu matar com sucesso um monstro de rank 4 sozinho na primeira tentativa. Aí o instrutor até respira fundo, porque ele já sabe que ele tá lidando com um mimadinho. Aí a cena muda pro Yu fazendo a avaliação dos participantes, e ele fala... Dê para aquela garota da província de Dongse uma vaga entre aqueles que podem entrar na piscina de sangue do outro mundo. Ela sofreu bastante. Aí o instrutor careca, que é instrutor da menina, fala, muito obrigado, comandante da divisão. Aí ele começa a pensar, apenas os 3 melhores têm o direito de entrar na piscina de sangue do outro mundo. O Lu Sheng claramente mantém o primeiro lugar, e não tem nada de errado em pôr o Xing Zhe em segundo lugar. Mas já em terceiro lugar, o Jia e Ekong são parecidos. Porém, mentalistas psíquicos são raros, e eu não esperava que ela ainda seria capaz de conseguir um resultado desses. Kong, seus esforços não foram em vão. Você é a melhor. Então porta por Prota no quarto dele, pensando, depois de sair da seleção, eles me mandaram vir para esse quarto para poder descansar bastante. Eu pensei que teria uma recompensa, cerimônia ou algo do tipo. Foi um pouco diferente do que eu esperava. Então ele entra no quarto, pega uns tônicos que estão em formato de refrigerante e continua pensando. Dizem que esses tônicos de recuperação são pra mim. Será que os medicamentos dessa era funcionam em mim? Isso não é muito diferente daquelas bebidas funcionais premium. Isso aqui só tem um efeito de refrescar e despertar a mente e nada mais. Então ele bebe e continua. Essa recuperação de estamina é muito ruim. Nenhum deles se compara aos elixires que eu faço. Então ele deita e continua pensando. O que será que a Milf está fazendo com as decocções de fortalecimento muscular e sanguíneo que eu dei pra ela? Já faz um tempo que eu não mando mensagem. Bom, vou tentar entender um pouco das minhas novas artes marciais. Então ele começa a energizar o corpo dele e pensa, até de respiração do relâmpago e sintetizou as vantagens da respiração do fogo e respiração do vento. Ela é até mais rápida e bem mais explosiva, mas essa não chega nos limites de nenhuma delas. No geral, é uma técnica de respiração equilibrada. Eu tô sendo dura demais comigo mesmo? Será que todo mundo vive assim? O que os acontecimentos daqui a 10 mil anos têm a ver comigo? Eu já vou estar morto quando chegar essa data? Bom, provavelmente não vai ter nenhum descendente meu nesse futuro também. Não faço ideia se existe mesmo uma próxima vida. Então eu acho que eu deveria aproveitar essa daqui, né?
Então, motivado, o Prota fala: não. Eu já vi o futuro com os meus próprios olhos. Como eu posso ficar parado depois daquilo? Já que eu fiz a minha escolha, eu não posso desistir facilmente. Não estou fazendo isso só para a humanidade de 10 mil anos no futuro. Estou fazendo isso pela minha vida. Dar tudo de si, mesmo que isso signifique se esforçar e lutar com todas as forças para realizar a tarefa, não é algo que todos conseguem fazer. Eu vi, me fortaleci e estou pronto para tudo. Essa é a minha escolha. Então ele entra no mundo dos sonhos e pensa: beleza, bora acabar com o momento sad boy e tá na hora de voltar a me esforçar. Então ele começa a verificar o banco de dados históricos dele, e quando ele abre, ele vê que ele virou um artista marcial de 3,5 estrelas. E a história dele tá escrito como: se tornou um artista marcial de nível 2 com 18 anos, surpreendendo toda a cidade de Baihe. Participou no campo de treinamento de prodígios da província Dongning, através da recomendação da Associação de Artistas Marciais de Baihe, ficando em primeiro lugar. Participou na seleção da Estrela da Manhã daquele ano e recebeu o título de Estrela da Manhã. E aí ele pensa: as informações são praticamente as mesmas que a da última vez que eu olhei, só tem algumas coisas que estão um pouco melhores. Eu ainda sou um mestre marcial rank 7, minha classificação histórica aumentou meia estrela, agora são 3,5 estrelas. Talvez tenha alguma ligação com a minha junção do Distrito Militar do Leste. Porém, a minha expectativa de vida agora é 20 anos menor, já que morri em uma batalha em uma grande escala contra os monstros. Será que se eu não tivesse morrido, eu teria sido capaz de me tornar um grão-mestre de rank 8? Então o Prota dá uma olhada no histórico familiar dele. E quando ele vê meu colega, ele arregala os olhos e fala: o quê? Instrutora Dong? Então mostra o Prota e a instrutora Dong casados. E vou te falar, a linha de pegador do nosso Prota tá só começando. Aí ele fala: nem lascando, a Dong é quase 30 anos mais velha que eu. E rapaz, ela nem parece tão velha. Mas pelo visto no mundo das artes marciais as pessoas têm a tendência de parecerem mais novas devido à cultivação. Então mostra ela segurando o Prota e ele pensa: por que eu me casei com ela? Será que foi por interesse? Não, isso é ridículo. Mas parando pra pensar, depois que eu me tornei a Estrela da Manhã do Distrito Leste, a menos que algo inesperado aconteça, eu claramente vou ficar frequentemente ao lado dela. Com a nossa relação de amizade desenvolvendo sentimentos dia após dia, meio que esse casamento não tá fora de questão. Mas por quê? E pensar que a instrutora Dong poderia se casar comigo? Como é que eu vou olhar nos olhos dela depois de saber disso? E enquanto isso, a Dong chega a espirrar porque o Prota tá falando dela. Então ele sai andando e fala: preciso esquecer isso. Calminha. Se não me engano, aquela mestre marcial feminina estava por aqui. Então o Prota acorda e vai direto para receber sua medalha. Então o Prota chega no meio da multidão. Então o Yu diz: já que todo mundo está aqui, vamos começar. Então ele chama o Prota e fala: isso é feito do mesmo material do distintivo para mestres marciais, mas o design é diferente. Espero que você consiga usar o distintivo de mestre marcial um dia. Aí o Prota vira para ele e fala: vou conseguir. Além disso, esse dia não está longe. Então o Yu começa a rir muito e ele fala: ótimo, vou ficar ansioso por isso então. E de longe, o major que estava junto da tenente fala: só ele mesmo que consegue falar algo assim sem os outros acharem que ele está sendo arrogante. É como se ele estivesse falando apenas o óbvio. Então ele pensa: todos os anos tem novas estrelas da manhã no Distrito Militar Oriental, mas ele provavelmente é o primeiro a receber um tratamento assim do comandante da divisão. Então o Will fala: os 10 melhores candidatos receberão uma porção de sangue de outro mundo. Lu Sheng e os outros 3 venham comigo, os outros podem se retirar. Então os 3 pensam: é hora de irmos para a piscina de sangue de outro mundo e para a câmera de medula de outro mundo. As recompensas da seleção da Estrela da Manhã são incrivelmente generosas. Incrivelmente, apenas os 3 melhores têm o direito de entrar na piscina de sangue do outro mundo. Mas por causa daquele monstro do Lu Sheng, o comandante da divisão Yu fez uma exceção e nos deixou entrar. Isso é ótimo. Então aquele chorão fala: piscina de sangue de outro mundo e eu só ganhei um frasco. Droga, meu instrutor até perdeu 3 porções de sangue do outro mundo em uma aposta. Talvez eu nem consiga ficar com isso. Então a cena muda para o pessoal já entrando na sala da piscina de sangue do outro mundo. Aí o Yu pergunta para um dos Minions que estava lá: está tudo pronto?
E o Minion responde: tudo pronto, vocês podem entrar a qualquer momento. Então todo mundo vai entrando e vendo aquele monstro gigantesco que estava lá em cima. Então o Will para e fala: é isso. Vocês três tirem as roupas e entrem na câmara de nutrição. Então, enquanto os dois já vão rasgando as roupas deles e gritando entendido, a Pikachu fica toda envergonhada se questionando: hein? Temos que tirar as roupas aqui mesmo? Então, depois de todo mundo estar pronto, ela chega perto de uma das câmaras e fala: uau, então esse é o sangue de outro mundo de grau 5. Essa câmara inteira é para eu absorver, isso é muito melhor do que ganhar só um frasco. Então todos entram e já vão enchendo as câmeras até o topo. E enquanto isso, o Yu chama o Prota e fala: eu vou te levar até a piscina de medula do outro mundo. E o Prota responde: entendido. Então eles vão para a sala do lado e nós vemos uma medula de monstro gigantesca. Aí o Prota chega perto e se pergunta: então essa é a medula de outro mundo? Por que está apenas pela metade? Por que não está cheia até a borda? Eu sou a estrela da manhã, sabe? Não é bom vocês serem tão mesquinhos assim. Aí a tenente olha para ele e questiona: apenas pela metade? Você tem ideia de quanto só essa quantidade custa? Mais de 1,5 bilhões. E isso é apenas o preço de custo, custaria pelo menos 10 vezes mais no mercado. Então nosso protinha interesseiro já vai esfregando a mão e fala: 1,5 bilhões? Entendi. E se não for o suficiente para mim, posso pedir mais? Aí a tenente dá um sorrisinho e fala: vamos ver se você consegue absorver isso primeiro. Ninguém nunca conseguiu absorver nem a metade dessa quantidade antes. Aí ela vira de costa enquanto o Prota tira a roupa e fala: vai logo e entra. Absorver a medula de outro mundo não é tão simples como parece. Então o Prota responde: certo, e vai logo entrando. Enquanto ele fala: vamos começar. Aí a tenente olha pro corpo do Prota e fala: ativando a câmara. Mas enquanto isso ela tá pensando: esse cara tem um corpo ótimo, parece que ele realmente tem treinado muito. Enquanto ela tá toda corada e mijando um guaranazinho pelo Prota. Então a câmara do Prota começa a encher e quando a tela se escurece, nós vemos um monstro gigantesco que parece até o Leviatã atrás dele. Então mostra que o nosso Prota tá sufocando dentro da câmara de medula do outro mundo enquanto ele pensa: então isso é a medula de outro mundo? Um poder tão avassalador está fluindo pro meu corpo como se estivesse vivo. Entendi. Não é à toa que ela disse que ninguém nunca conseguiu absorver tudo. Realmente é uma carga imensa pro corpo. Isso é perfeito. Vem com tudo. Mesmo que seja o poder de monstros, eu vou tornar ele meu. Então a cena muda para os três que o Prota derrotou. Aí o Gia acorda gritando do nada, todo suado, e fala: então isso é o sangue de outro mundo de grau 5? Aí o instrutor dele chega perto e fala: não tá ruim, você absorveu quase toda a câmara de sangue de outro mundo, como esperado de um mentalista psíquico de nível 2. Então ele pega uma toalha, joga na cabeça e fala: realmente me beneficiei muito do sangue de outro mundo. É uma pena que eu não possa absorver mais por enquanto. Como os outros se saíram? Aí o instrutor dele responde dizendo: ah, eles ainda não saíram, você é o primeiro a sair. Então o Gia fica todo assustado e o instrutor continua falando: não fique desanimado, seu poder vem da energia psíquica. Então é natural que você seja um pouco mais fraco em termos de artes marciais. Não se compare com eles. Então o Gia concorda todo sem graça. Aí a Pikachu levanta e fala: ufa, isso é incrível! Depois de absorver o sangue de outro mundo, já consigo sentir que estou prestes a avançar para o nível 4. Meu dom também melhorou em um nível inteiro, isso é incrível! Aí o instrutor dela chega e fala: você absorveu toda a câmara de sangue de outro mundo, realmente você é talentosa. Enquanto todo mundo tá conversando, o Xing levanta e fala: excelente, esse sangue de outro mundo é realmente um tesouro. Vou poder avançar para o nível 5 imediatamente depois de internalizar ele. Aí o instrutor dele chega perto dele rindo e fala: hahaha, você é um verdadeiro gênio. E pensar que você vai avançar do nível 4 pro 5 em apenas um ano. Eu levei cerca de 10 anos para fazer isso. Realmente, a nova geração supera a antiga. Então ele levanta e o cara fala: você rasgou suas roupas em pedaços antes, então fique assim mesmo. E o Gia lá de longe grita pra ele: Xing,
Você nem sequer terminou de absorver a câmara de sangue de outro mundo, e você já está prestes a avançar para o próximo nível? Aí o Xing só sai andando sem nem olhar para ele, e o instrutor do GA chega nele e fala: ele realmente terminou de absorver uma câmara inteira. Essa é a segunda dele. Então o Gia e a Pikachu ficam totalmente assustados e falam: a segunda câmara? Então aquele cara usou o mesmo tempo que nós para absorver mais que 2/3 do sangue de outro mundo de que nós absorvemos? Então o Gia para e fala: ah, eu já era mais fraco que o Xing desde o começo. Tenho medo que a diferença só vá aumentar agora. E a Pikachu fala: ah, a força não existe no mesmo nível, tem diferenças entre os gênios também, hein? Então nós vemos que o Xing parou do lado da porta do nada, totalmente assustado. E quando mostra o que ele está olhando, nós vemos que ele está vendo a cama em que o Prota está. Então, totalmente assustado, ele questiona: isso como é possível? Qual é a taxa de absorção dele? Então a cena muda para um tempinho antes, com o Will falando: como está indo? Está tudo correndo bem? Aí a tenente responde: sim, ele está absorvendo a essência do outro mundo muito rapidamente. Nós já estamos nos últimos 1/4. Aí o Will responde: mesmo que a sua performance exceda e muito comparando aos outros, ele ainda é uma criança afinal. Pode pôr toda a essência, estamos atrás dos melhores resultados aqui. Então o Prota começa a absorver a essência muito rapidamente e um dos Minions fala: não está indo bem, alguma coisa vai dar errado. As reservas da essência há muito tempo já foram esgotadas, isso é tudo que nos sobrou. Então mostra que a essência já está se acabando do Prota. Então o Will diz: o quê? Eu absorvi somente 1,5 galão quando eu estava assendo para mestre marcial. Rápido, vá pegar mais do depósito. Então a tenente confirma dizendo: sim, senhor. E ele pensa: gostaria de saber quantas surpresas esse garoto pode mostrar para mim. Então os Minions começam a trazer muita essência e jogando lá pro Prota absorver. Aí nós vemos a mente do Prota que está refinando a arte do refinamento do corpo estelar. Então a cápsula começa a reduzir muito rápido e um brilho radiante começa a emanar dela. E enquanto isso, os Minions estão jogando muitos e muitos galões de essência. E um deles fala: nós já acabamos de colocar mais e mais e já está seco novamente. Comandante da divisão, nós devemos continuar a adicionar mais? Então o Will se anima vendo que o Prota é realmente forte e fala: sim, deixem ele absorver tudo o que ele quiser. Eu não acredito que ele vai ser capaz de falir o estoque de toda a nossa divisão militar. Continuem colocando. Então mostra que o nosso Prota está realmente evoluindo, enquanto o coração e os olhos dele estão brilhando muito. Aí, enquanto ele está absorvendo toda essa energia, ele pensa: inacreditável, essa essência está me dando uma quantidade imensa de energia. Eu finalmente tenho o suficiente para completar o primeiro estágio do meu corpo imortal dourado. Essa é uma essência de grau 4, mesmo assim já é tão alarmante. Imagine essências de grau 5, 6 ou até mesmo 7, eu não consigo nem mesmo imaginar. Então um dos Minions que já estava morrendo de cansaço fala: nós devemos continuar? Então Will cai no chão de tão assustado que tá e fala: continue, podem continuar até que ele não consiga absorver mais nada. Droga, se esse garoto não entrar para o Distrito Militar do Leste, eu vou quebrar ele no meio. Um tanque desses custa 1 bilhão e eu já gastei mais de 100 bilhões só agora. E isso é somente ao preço de custo. Então o esqueleto do Prota começa a brilhar em dourado enquanto ele pensa: eu sinto como se incontáveis vulcões estivessem em erupção de uma só vez dentro de mim. Minha vitalidade está quente como lava. Cada osso do meu corpo está pintado de ouro agora, brilhante e cegante. Então Prota peladão levanta a mão em direção a uma estrela e agarra ela enquanto pensa: isso é energia interna. Eu oficialmente avancei de ser um artista marcial rank 3 para ser um artista marcial rank 4. O processo é completamente diferente de como os outros artistas marciais avançam do rank 3 para o rank 4. Eles só conseguem formar a energia interna. Entretanto, não só tenho energia interna, como eu também forjei o primeiro estágio do meu corpo imortal dourado. Isso significa que tem um grande avanço no meu físico. Meu poder de combate total está prestes a receber uma melhora sem precedentes. Então o Prota grita e a cápsula onde ele está explode de energia. Então os Minions ficam desesperados e o Will fala: o Luxing conseguiu absorver toda a essência de grau 4.
Nosso estoque inteiro não foi suficiente para ele. Meu Deus, tem um buraco negro dentro desse corpo. Que tipo de monstro ele é? Então a tenente, vendo a força do nosso prota, fica toda corada e sem reação. Então uma fumaça dourada começa a sair da cápsula e tomar o lugar. Então o prota se levanta e nós vemos que o coração dele está brilhando. Aí uma aura gigantesca começa a emanar em volta dele, enquanto os dois estão só observando. Então ele veste a roupa dele e fala: parece que eu fiquei um pouco mais alto. Mas enquanto isso, os outros três estão olhando na porta incrédulos, enquanto Xing pensa: como ele é tão forte? Não tem como eu nem me comparar a ele. Não, a força dele é muito além do que eu posso compreender. Como? E os outros dois estão só tremendo e sem reação nenhuma. Então a tenente, com aquele sorrisinho na cara, fala: Lu Sheng, você já se tornou mais forte do que eu. E ainda não se passou nem 2 meses. Isso é incrível. Hehe, boy. Então o prota olha pra cima e escuta Lu Sheng, e quando nós vemos, é o Yu pulando em cima dele gritando: toma isso! Lançando um poder gigantesco em cima do prota. Então a tenente se desespera e fala: comandante da divisão! Então o prota olha pra cima como se o Yu não fosse nada, preparando já um socão. E quando nós vemos, ele está com uns 10 sóis no mesmo céu pra dar só um soco no Yu. E enquanto o Yu tá chegando perto, ele pensa: bom pra você. Esse é o tipo de comportamento que aquela pessoa tinha naquela época. Então, enquanto os Minions estão correndo, o soco dos dois se chocam e explode tudo. Então o Xing, que tá peladão lá na porta, fala: uau, isso é um duelo entre mestres marciais? Aí nós vemos que o prota foi lançado pra muito longe só com o impacto do soco. E meu colega, esse comandante não é pouca bosta não. Que levas nesse caixão? Um monte de bosta. Então o prota para, dá um sorrisinho como se não tivesse acontecido nada e fala: comandante, você tá usando muita força. Eu acabei de avançar para o rank 4. Então o Yu posa só com as mãozinhas nas costas como se não tivesse acontecido nada também, enquanto o Ri fala: rank 4? Hahaha. Corpo dourado imortal, a vontade de um mestre marcial, seu poder de combate verdadeiro é definitivamente maior que 500 mil e você tá me falando que só chegou em rank 4 agora? É de mais de 8 mil! Então o prota levanta as mãos como se não tivesse dito nada demais e fala: ah, mas eu sou rank 4. Então o Yu se estressa e fala: eu não me importo se você é rank 4 ou não. Você acabou de absorver o equivalente a 150 bilhões em essência de outro mundo. Esse golpe que eu te dei foi muito leve. Talvez eu te dê outro. Então mostra que o lugar tá todo devastado e o prota tá sem reação nenhuma. Então o major também chega lá vendo toda a situação e fala: ei, você tá me zoando, né? O comandante da divisão Yu é um mestre marcial de rank 7, sabia? Só um golpe dele cara a cara já tem um poder de mais de 1 milhão, ou mais. Então o pessoal lá de trás fica extremamente assustado, enquanto o major continua falando: e mesmo assim, o Lu Xing encarou de frente e está inteirão. Aí, a Pikachu já perde a alma dela de novo, e o Jia fala: a gente tá na mesma sala que um cara desses? Nunca ouvi falar de uma estrela em ascensão ser tão incrivelmente forte como você. Então o major pergunta pra tenente: esse rapaz é mais forte do que eu agora? E ele só tem 18 anos? E ainda nem fez os exames nacionais? Então o major arregala os olhos e fala: peraí, os exames nacionais? Aí a tenente suada fala: ah, o primeiro lugar deste ano tá mais do que claro que é do Lu Sheng. Então o Xing olha pros destroços que ficaram e fala: ah, mesmo sabendo que eu não chego nem perto dele, eu não imaginava que a diferença entre nós fosse tão colossal assim. Um poder de combate maior que 500 mil é como um artista marcial de rank 4 com o poder de um artista marcial de rank 6 no seu auge. Imagina quando ele alcançar o rank 5 ou o rank 6. Aí o poder de combate dele vai ultrapassar fácil 1 milhão. Ele não é um mestre marcial ainda, mas já está quase lá. Além disso, ele já domina a vontade de um grande mestre. O caminho para ele se tornar um mestre marcial já está traçado. A quantidade que ele absorveu da medula de outro mundo é muito maior do que tudo que eu já absorvi. Será que a diferença entre a gente é tão grande assim? Aí a cena muda por pronta falando com o Will e então ele diz: então, eu realmente absorvi o equivalente a 150 bilhões em medula? Comandante Will, você é muito generoso. Então o Will bravo fala:
Já chega, não precisa me agradecer. Só mate alguns monstros quando você for para a batalha no futuro. Assim todo o gasto da divisão do militar do leste não vai ter sido gasto à toa com você. Então o Prota olha para ele e fala: mas é claro, ir pro campo de batalha para matar os monstros é o dever de todo artista marcial. Já que tomei muitos dos seus recursos, tenho que contribuir ainda mais. Aí o Will dá uma risadinha e responde: assumindo a responsabilidade sem reclamar para os outros? Você me lembra um pouco o Marechal. Então ele sai rindo muito e fala: quando eu te ver na próxima vez, você provavelmente já vai ser um mestre marcial. E outra, estaria esperando por esse dia, espero que seja breve. Aí ele vai embora e a tenente chega no Prota e fala: ei, Lu Sheng, a seleção da Estrela da Manhã oficialmente acabou. Agora você tem que dar o seu melhor nos exames nacionais. Já pensou em qual universidade vai se candidatar? Então o Prota pergunta pra ela se ela tem alguma sugestão e ela responde: com suas habilidades atuais, todas as universidades marciais do país estão de portas abertas para você escolher. A melhor universidade do leste é a Universidade de Dongning. Você é um nativo da província de Dongning, então ir para lá lhe proporcionaria benefícios e vantagens bastante significativos em todos os aspectos. Aí o Prota pensa: Universidade de Dongning, essa foi a recomendação da Dong, certo? Então a Dong corta o pensamento do Prota e fala: se fosse há um mês atrás, eu até te incentivaria a ir para a Universidade Marcial de Dongning, mas agora eu aconselharia você a ir para a capital, onde as 7 torres marciais santas estão localizadas. Também é o berço das artes marciais do nosso país. É uma terra de prosperidade e progresso. Todas as elites marciais do país do dragão se encontram lá. É verdadeiramente uma fortaleza de poder e potencial. E se você conseguir quebrar o recorde de uma torre marcial santa, você vai ganhar o favor dos santos marciais. Se você se tornar discípulo de um santo marcial, suas chances de virar um grande mestre de rank 8 serão enormes. Então o Prota já se assusta e fala: santo marcial? E quando nós vemos, a tenente até fica sem reação e até um pouco triste. Então ela continua falando: santos marciais são o ápice desse mundo. Eles possuem uma destreza marcial inimaginável. Eles comandam um poder absoluto, superando até mesmo a autoridade dos distritos militares e do estado. Atualmente, existem 3 santos marciais de rank 9 no país do dragão. O primeiro é o santo marcial do extremo Dao, Zhao Ji. O segundo é o santo marcial da Jade Brilhante, Tan Zhangyu. E o terceiro é o santo marcial da Estrela Negra, Lin Zhangyu. Então o Prota pensa: eu descobri no documento da base futurística Seedfire que o rank mais alto neste mundo atualmente é apenas o rank 9. Em outras palavras, ser um santo marcial é o máximo que um indivíduo pode alcançar neste mundo. Aí a tenente continua falando: então, eu não posso tomar essa decisão por você. Isso porque eu consigo sentir que você será alguém que alcançará feitos maiores do que qualquer outro no futuro. Você talvez esteja à altura de um santo marcial. Então o Prota pensa: eu não esperava que a Dong me visse dessa forma. Um santo marcial de rank 9. Eu já domino 3 artes supremas de grau 11. No futuro, minhas conquistas definitivamente ultrapassarão as de um santo marcial. Então o major que está lá atrás ouvindo toda essa conversa pensa: não é muito cedo para estar falando tudo isso? Ele está apenas no rank 4 agora. E mesmo assim ela tá dizendo que ele ficará em pé de igualdade com um santo marcial de rank 9? Não. Na verdade, eu que não estava olhando adiante. Ele demonstrou um talento sem precedentes. E é muito possível que isso aconteça. Então a cena muda de novo pra tenente falando: o grande marechal, que é o posto mais alto em todo o reino militar do dragão, é apenas um rank 8. Enquanto os santos marciais de rank 9, não temos nenhum deles. Aí o Prota, ouvindo isso, se questiona: por que não? A diferença não é apenas de um rank? Mesmo com um apoio militar, não tem ninguém que tenha conseguido avançar para esse último rank? Então o major, que estava lá de longe ouvindo essa conversa, chega e fala: não é tão simples como você pensa. O treinamento de um grande mestre rank 8 já esgotou todos os recursos de primeira classe dos militares. Nós não temos ideia de quantos recursos são necessários para o cultivo de um santo marcial de rank 9, já que entre o rank 8 e 9 existe uma diferença inimaginável. Então a tenente vira e fala: meu maior desejo, assim como o maior desejo dos militares, é ter um santo marcial de rank 9. E é por isso que, como tenente-coronel do Distrito Militar do Leste, eu deveria estar incentivando você a ficar no Distrito Leste, para aumentar suas chances de se alistar no Distrito Militar do Leste.
Porém, nosso pedido não pode se tornar as correntes que o prendem. Você deve ser aquele que escolhe o próprio caminho a trilhar. Então, pela primeira vez na história desse manhwa, nós vemos o prota todo corado e pensando no casamento dele e da Dong. Aí o nosso meninão se recompõe e fala: obrigado, instrutora Dong. Agradeço pelo seu cuidado e preocupação. Como prometido, comandante Yu, irei ao campo de batalha para eliminar monstros, pois é o dever de todo artista marcial. Eu jamais me esquecerei de todo o apoio e carinho que o Distrito Militar do Leste me proporcionou. Então a Dong, ouvindo isso, levanta um sorrisinho de leve e fica colorada demais, dizendo: isso é ótimo. Então o Major fica parecendo aquele macaquinho da boca fechada, enquanto o nosso Prota e a Tenente Dong estão todos corados olhando um pro outro. Então nós vemos o Major segurando vela lá no fundo e já entendendo tudo o que ia acontecer e ficando totalmente envergonhado com isso. Então ele fala assim: rapaziada, vamos deixar seu like, se inscrever no canal. Já sabe, né? Aquilo de sempre, deixando seu like, se inscrevendo no canal aí se você ainda não tá inscrito, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, compartilhando o vídeo com um amigo, porque se você tá gostando, você deve ter amizade que goste também. Se você assistiu esse vídeo aqui e não assistiu os outros, tem mais um monte de vídeo lá no meu canal. E até semana que vem eu já posto mais também. Comentem aí se vocês querem que eu traga uma obra nova, se eu intercale os vídeos, ou se eu continue só nessa obra até acabar, e quando acabar eu trouxer uma obra nova. Comenta aí, vai compartilhando com seu amigo, pede pra ele assistir os vídeos também e comentar nesse vídeo aqui também, se ele prefere que eu traga 2 obras ao mesmo tempo ou só uma. Mas é isso, rapaziada, já eu tô postando aqui mais um vídeo, mais um episódio. Valeu, falou e até o próximo vídeo.